Olá pessoal, estamos em mais uma Ação e Reação. Hoje sexta-feira ensolarada na Baixada Santista. Dia bonito para você que pode pegar uma praia, que pode dar uma andada na Orla de Santos, ou Praia Grande, ou Cubatão, ou Guarujá, ou mesmo passear pela Baixada Santista. Hoje é dia do início da primavera, dia do contador, dia de defesa da fauna, dia da juventude do Brasil. Nossa juventude, nós vamos ter que zelar por ela, porque do jeito que tá complicado, né? Não todos, mas dia do atleta paralímpico também, né? Então hoje é 22 de setembro, pauta grande hoje aqui. São Vicente fecha 3 unidades de saúde por falta de segurança. Antigamente fechava unidade de saúde por falta de verba, agora tem falta de verba e falta de segurança também. Corregedoria investiga invasão e furto em delegacia de Cubatão, né? Antigamente o meliante tinha medo de delegacia, agora eles estão assaltando a própria delegacia. Por falta de segurança, secretário de São Vicente suspende atividades em 3 órgãos municipais, já falamos. Polícia desmantela laboratório de refina de cocaína e apreende drogas em Itanhaém. PM que matou o atleta por ciúmes escondeu drogas dentro do batalhão. Então aquele assassinato bárbaro, né, do rapaz que era atleta da Seleção Brasileira de Hóquei, 20 e poucos anos, estudante da Unisanta, que marcou um encontro amoroso pelo Facebook, né? Ele diz que várias vezes ele relutou, mas acabou aceitando e foi vítima de emboscada pelo marido dela, né? Complicada essa questão aí, né? Porque o marido pensava que ele tinha um caso com a esposa, parece que não tinha nada, e o marido ficava de uma certa maneira falando no Facebook como se fosse a esposa, conseguiu atrair o jovem lá e acabou matando com um tiro na nuca. Para discutir essas e outras questões, nós temos aqui o João Vilela e o Écio Lescrec. Como hoje é dia 22, vamos começar pelo Dr. Écio Lescrec, advogado, também comentarista aqui do nosso programa. Tudo bem, doutor Écio? Boa tarde, Filete. Boa tarde, João Vilela. Boa tarde, Kleber Bartolomazzi, que está nos acompanhando aqui dos bastidores também. Em especial, boa tarde aos nossos telespectadores da Ação e Reação. Hoje um pouco triste, porque houve o falecimento de um grande amigo nosso, o Márcio Campos, radialista, irmão da nossa sublime instituição, autor do livro Quando os Beatles Estiveram no Brasil, da nossa editora também, Bartolomazzi, que edita os meus livros. E assim foi de repente, eu nem estava aqui, fiquei sabendo, ele estava na França com a esposa, sentiu mal, veio para o Brasil, acabou falecendo. Há pouco estivemos lá. Quero estender minhas condolências aos familiares e amigos, porque o Márcio era realmente um grande amigo e um grande irmão. A TV Com também, nossos sentimentos aqui, toda a diretoria, presidente da TV Com, pelo Márcio, que era um radialista, uma pessoa do bem aí, e a gente fica sentido para perder esse amigo, né? Que Deus o receba na sua eternidade. Também o João Vilela, comentarista, advogado, empresário, o homem que mais aparece na televisão da Baixada Santista. Você põe no 13, no 11, daqui a pouco até na TV Senado está o homem aí. Você liga, está o João Vilela falando dos descontos lá da Design Gallery. Obrigado, boa tarde a todos, boa tarde, doutor Écio. Filete sempre exagerado, né? O Filete que sempre está na mídia, rádio, televisão, onde você imaginar o Filete está. Mas obrigado mesmo assim, Filete, apesar do exagero. Uma boa tarde a todos. Écio Lescrec, o homem que é conhecido como Écio do Jacaré. Outro dia eu estava na rádio, lá na Rádio City 91.7, e o doutor Lupércio Mussi, proprietário da rádio, nosso amigo, ele começou a contar a história do jacaré da Lagoa e tal, e ele falou, eu sei quem é, Paulo Schiff, você conheceu, é um dinossauro do PMDB, mas não falamos o nome, mas muitas dúvidas sobre a questão do jacaré. Explica pra gente, Écio, quem jogou o jacaré na Lagoa da Saudade? Olha, eu já ouvi essa história tantas e tantas vezes, que eu já nem sei exatamente como ela ocorreu. Mas tem alguns indícios. Uma mentira começa a ficar verdade quando fala muitas vezes? Existem alguns indícios, né? Vamos partir daquilo que realmente eu posso afirmar como verdadeiro. O resto fica por ilação, né? O Justo, o doutor Oswaldo Justo, saudoso prefeito da nossa querida Santos, ele tinha um sítio em Peruíbe chamado Chapadão do Bugre. E sempre eu ia lá pescar nas represas que existiam lá. Tinha uma delas que eu preferia pescar porque eu ficava de costa para casa e de frente para o final de uma montanha, ficava bem assim... Tinha um bambuzal. Ficava bem agreste, digamos, parecido com o Pantanal mato-grossense. E o Justo me dizia, doutor Écio, por que o senhor não pesca lá na lagoa de frente, ali em frente de casa? Eu falei, não, eu prefiro aqui porque... Só que aqueles troncos que estão ali, lá no Mato Grosso,
seriam jacarés. Tem muito jacaré, o Justo é naturalista e tal. Né? Tem, sim, tem. Se você quiser, falei para ele, posso até... o IBAMA não permite isso, mas com uma autorização, talvez, né? Faça aqui um criador e tal. E ficou naquela conversa. Algum tempo depois eu estive pescando lá no Pantanal, junto com uma família Vilares, numa região, num lugar chamado Porto do Morrinho, e por acaso eu estava comentando com um rapaz que até veio a falecer, e não é por conveniência minha que as testemunhas que eu possa mencionar já tenham falecido, as senhoras não podem depor, mas esse rapaz, o pai dele tinha um caminhão, fazia uns transportes aqui na Baixada, tal, conhecia o Dr. Justo, aí começou o caminho. De repente ele aparece na minha casa com uma garrafa de PET, né? Com uns jacarezinhos assim, uma meia dúzia pequenininho. Eu liguei para o Justo, eu falei, olha, Justo, um embaraço para todos nós, mas o rapaz, eu acho que nem é errado, não era isso, talvez tivéssemos que amadurecer mais essa ideia de tentar uma licença do IBAMA para que haja criação em cativeiro do animal silvestre. Eles concedem isso mediante autorização. Né? Eu mesmo sou criador de curiose e tenho autorização do IBAMA para fazê-lo. Né? Você, como veterinário, conhece bem essas histórias. Então, e eu liguei para o Justo, só que o rapaz trouxe aqui, aí o Justo do outro lado do telefone, disse, e eles vão crescer? Vão crescer. Que tipo de jacaré? Olha, chama-se caimã, ele chega até uns 5 metros, mas e eles vão comer meus gansos lá? Eu acho que é um alimento natural da ave. E o meu netinho, será que ele vai... Aí eu já vi que estava a história muito complicada. Eu falei, Justo, olha, esquece isso daqui, eu vou mandar... Justo era prefeito na época, não? Não, eu já não era prefeito, eu era deputado nessa época. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte... O rapaz, Rafael é o nome dele, já falecido. Você faz o seguinte, por favor, esqueça que você me trouxe isto, né? Você não entendeu, não era essa a situação, mas isso não pode acontecer. Você tem que levar de volta para onde você trouxe. Mas eu vou ficar uns 15 dias aqui antes de voltar para a fazenda, lá onde o pai tinha a pousada dele. Já que vão morrer. Chamado Tuiuiu, Rancho Tuiuiu, à beira do rio Paraguai, né? Bom, daí para diante, um tempo, começou a aparecer, comentarem que existe ali na Lagoa da Saudade, na Nova Sintra, né, esse réptil. O réptil, diferente dos outros animais, que você sabe melhor que eu, ele cresce a vida inteira. Ele não tem uma estagnação no seu desenvolvimento, ele vai crescendo a vida inteira. O réptil é assim. E apareceu e tal, aí começaram com essa história, o vereador Reinaldo Camarosano, que morava no morro, no Parque da Montanha, né, um loteamento que tinha no morro, ouviu essa história, foi para a televisão, começou a dizer que sabia quem é que tinha colocado o jacaré na Lagoa Nova Sintra, que era o doutor Écio Descré, que é secretário da Justiça do município. Mas falou brincando? Aí o Jornal Tribuna veio falar comigo, fazer entrevista e tal. Eu falei assim, olha, eu já vi tantas versões dessa história, mas até esse ponto que eu avalizo, daí para diante eu já nem sei mais se efetivamente teria ocorrido se alguma... Esse descarte. Se o descarte teria sido a partir desse episódio, vamos colocar assim. Eu suponho que não. Sabe por quê? Porque o caimã é diferente desse jacaré de papo amarelo que dizem que tem encontrado por aí, né? É outro tipo de animal, réptil, né? Outra gênero não, como chama espécie? Outra espécie. É outra espécie. Então, estou falando com veterinário, né? Então, de outra espécie. Não acredito que seja, mas valeu, porque, de qualquer forma, todas as cidades, todas as regiões têm o seu folclore. E acabou incorporando a minha pessoa nesse folclore dos jacarés, né? Tem muita gente que fala assim, me conhece, por quê? Eu nasci em Santos, fui criado em Santos, estudei em Santos, trabalhei no Horácio Pina do Nascimento, trabalhei no Citibank, trabalhei no União Carbide, me formei em Direito, sou há 50 anos advogado de funcionalismo público, com ações no Brasil inteiro, e a pessoa só me conhece por causa do jacaré. Então, é uma coisa que atrai no imaginário das pessoas, esse folclore. E me incorporaram, como você disse agora, isso aconteceu há tanto tempo, no entanto, Paulo Schiff, o Paulinho e o outro... Não, foi o Lupércio Mussi, e o Paulinho começou a dar risada que o Paulinho não sabia dessa história. Depois a gente contou em off, né? Ainda coloca isto como na agenda do dia. Na agenda do dia. Bom, São Vicente, por falta de segurança, o secretário municipal de saúde suspende atividade em 3 órgãos municipais de saúde de São Vicente, né?
suspensão temporária, o BS da Vila Margarida, Centro Médico de Especialidades Infantis, João, e caso adolescente não irão funcionar. O documento que o secretário assina, ele alega que a medida foi tomada por segurança, garantindo a integridade dos servidores e usuários. Os equipamentos ficam próximos ao local onde ocorreu um roubo de um carro, cometido por um grupo de adolescentes. O morador flagrou a cena. Eles fizeram emboscada para o motorista e conseguiram fugir. Então a gente tem até as imagens aí, né? São Vicente, um roubo de carro na cara dura, na cara de aço, né? Realmente, olha lá. Parou. Rapaz, eu acho que é um Palio, né? Parece ser um Palio. Palio antigo. Palio antigo. Tiraram um motorista. Um senhor, né? Um senhor. É um monte de gente, né? Absurdo isso, né? Quando é briga na polícia é tudo santinho, né? Ah, sim. Sempre. Quase 6, 7 pessoas de bicicleta, a pé. Você vê que absurdo. Aí foge com o carro, sai cantando pneu até com o carro ali no áudio dá para ouvir. Absurdo completo. Olha, essas coisas que a gente não consegue entender, né? Vai prejudicar uma população inteira por falta de um posto de saúde. Essas pessoas são no meu ponto de vista, são terroristas. Eu sei que a denominação legal não é dessa forma, mas são pessoas que estão ali colocando terror naquelas outras pessoas que estão ali, nas pessoas que precisam, aquele povo trabalhador que está ali precisando de um posto de saúde, que não tem condições de pagar um atendimento particular, que normalmente não tem plano de saúde, está ali à mercê e essas pessoas vão lá. Isso está acontecendo no Brasil inteiro, não é só aqui. Eu estava vendo na cidade de São Paulo, a cada 30 dias são 3 assaltos no mesmo posto de saúde. Quer dizer, é 1 a cada 10 dias. No mesmo posto levaram os computadores, levaram o equipamento, levaram os remédios, inclusive. Ou seja, não tem menor condição. Aí se coloca como, é menor. Bom, o menor que faz isso, do meu ponto de vista, não é mais menor. Ele é um bandido como qualquer outro bandido. Agora, nós temos uma série de leis que defendem essas pessoas, porque no Brasil nós ficamos com uma ideologia, nos últimos 13, 14 anos principalmente, com uma ideologia extremamente ruim do meu ponto de vista. É uma ideologia que coloca que o pichador é artista, o bandido é o necessitado, o invasor de terras é outra pessoa necessitada, que merece toda a confiança da sociedade. Não, não é. Nós temos que colocar a lei para funcionar a lei. Nós temos códigos que não são usados. Nós temos o nosso Código Penal que ele foi estraçalhado. É antigo, mas antigamente ele era melhor do que é hoje, porque o Código de Processo Penal acabou com o Código Penal. Se pega hoje as leis, quem foi condenado para 2 anos, quem conseguiu ser investigado, que a polícia teve que correr atrás, o Ministério Público fez a denúncia, o juiz aceitou, aquela questão toda, ele é julgado, deu 2 anos ou menos, não é nem condenado a nada, é transação penal. Menos de 4 anos, condenado a menos de 4 anos, também não vai preso. Quer dizer, só vai preso acima de 4 anos. E ainda assim tem a progressão da pena. Então você vai ter a regressão da pena, na realidade. Você vai diminuir o tempo da pena em até 6 vezes. Então você é condenado a 12 anos, fica 2 no regime fechado. Quer dizer, isso não funciona mais. Isso no mundo inteiro não dá certo. Um autor americano especializado nessa questão criminal, penal, ele fala, olha, crimes passionais a gente tem que entender de uma forma. Crimes patrimoniais, que é o caso, nesse caso, por exemplo, que a maioria dos casos são patrimoniais, é outra forma. Então, nós temos que entender que o crime patrimonial, aquele que envolve o patrimônio, que é o latrocínio, o furto, o assalto, que envolve patrimônio, o sequestro, a grande maioria do Brasil, o problema é o crime patrimonial. Tem os crimes contra a saúde, que é por exemplo, o tráfico de drogas, mas ele também é patrimonial. O cara quer dinheiro, ele não quer saber se vai fazer mal pro cara ou não. Ele quer dinheiro, na realidade. Então, nós podemos separar entre crimes passionais, aquele da paixão, a pessoa perde o controle, mata a mulher ou mata o marido, mata o vizinho, por raiva, por qualquer coisa que aconteça, são os crimes passionais. Esses crimes no Brasil estão muito parecidos com o resto do mundo. Não é muito diferente das estatísticas brasileiras, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos. É muito próximo. Agora, os crimes patrimoniais, aquele que envolve patrimônio, eles são assustadoramente maiores no Brasil, porque o cara faz uma conta. Esse autor americano, segundo Robert Fisher, que fez
essa análise nos Estados Unidos, ele coloca, o bandido faz uma conta. Olha, compensa, o crime compensa. Olha, pouquíssima gente é investigada. A Polícia Civil, infelizmente, está sucateada. Os governos acabaram com a Polícia Civil e sucatearam a Polícia Civil, infelizmente. Que são pessoas que estão ali para investigar. Sem a base da Polícia Civil, não há a base no processo. Porque é a Polícia Civil que vai dar a prova, a colheita de provas, que vai atrás realmente. Então, é importantíssima a Polícia Civil, a Polícia Militar também, sem dúvida, mas a Polícia Civil é fundamental. A inteligência da polícia é a Polícia Civil. Agora, o que fizeram no Brasil? Primeiro, que você não consegue investigar porque está sucateada a Polícia Civil. Os poucos que conseguem sair, quando são presos, a pena é mínima. Quando são presos, uma pena maior, vai num presídio que também não recupera ninguém. É demorado para você julgar. Então o cara fica... Hoje nós temos 75%. Por que o Brasil é a quarta maior país que mais tem população carcerária no mundo? Primeiro lugar é Estados Unidos, segundo lugar é China, terceiro lugar é Rússia, em quarto lugar é Brasil. Por que nós temos a quarta maior população carcerária do mundo e tanto crime acontecendo? Será que o brasileiro é pior que os outros povos? Não é. É porque esses presos estão temporários. 75% estão presos temporários ali. Então, a prisão também não está recuperando ninguém. Então, são vários pontos que nós temos que atuar. Não é um ponto só, são vários pontos em relação ao menor, em relação à família, em relação à escola, em relação à sociedade, em relação à punição. Porque é muito claro, o crime patrimonial, se ele vê que é vantajoso, a punição dele é pequena, ele acaba indo para lá e cometendo o crime que compensa para ele financeiramente. É o que a gente viu até agora nos partidos políticos, no Lava Jato que aconteceu, é bem claro isso. Olha, Caixa 2, ninguém negava como crime, até bem pouco tempo atrás, os partidos, não, foi Caixa 2, como se fosse algo irrelevante. E aí começaram a ver que o Caixa 2 estava ligado ao crime realmente, estava ligado à corrupção. E aí agora começou a pegar mais pesado. Mas até bem pouco tempo atrás, todos os partidos fazendo dessa forma, todos os municípios, todos os estados, a União, todos os partidos fazendo dessa forma. Porque não tinha uma punição. Agora, tendo punição, estão pegando um pouco, estou preocupado agora, o pessoal está sendo preso. Então, é muito dessa questão. Quanto você consegue punir, é vigiar e punir, que nem o Foucault colocou, o filósofo francês Foucault, é vigiar e punir, na realidade. Então, nós temos que pensar muito nisso, e ter um país melhor vai envolver muito essa questão da segurança. Não é só a questão da economia, não é a questão do desemprego. É principalmente a questão da segurança. Não vai ter turismo. O turista não vai. Primeiro ponto que você vai, se você é turista, primeira coisa que você vai olhar, como é que está a segurança do lugar que está ali. Hoje ninguém quer ir para o Egito. O Egito era um grande ponto de turismo, um polo turístico fantástico. Mas com a insegurança do terrorismo, ninguém quer ir para o Egito. Ninguém quer ir para a Turquia. Ninguém quer ir para certos lugares por causa da insegurança. Então a pessoa olha, está inseguro lá, eu não vou. E essa é a grande questão. Os países que conseguiram resolver de forma adequada, Nova York tinha um grau de bandidagem muito grande na década de 80. Final de 70, começo de 80, foi muito grande. Vieram com a tolerância zero, começaram a prender um monte de gente que estava errada, botaram a lei para funcionar, e hoje Nova York é uma cidade muito mais segura, e é bem segura. Então é punir realmente quem cometeu os delitos, melhorar a escola, claro, melhorar a sociedade, que tudo envolve, não é só um fator. Aliás, para soluções complexas, não existem soluções simples. Para questões complexas, tem soluções que são complexas também, são difíceis, são trabalhosas, mas é bem possível e necessário. Écio Lescrex, essa questão aí da violência em São Vicente, na Baixada Santista. Olha, eu acompanho o pensamento desenvolvido pelo nosso colaborador, o João Vilela, e adicionar algumas situações específicas, né? Isso vai muito da cultura de um povo. Muito bem. Eu já disse nesse programa aqui que quando Cristóvão Colombo, em 1492, num dia de domingo, ancorou a sua nau Capitânia num porto, no que ele supôs que fosse um porto seguro, e como era um dia de domingo, e como era financiado pela Igreja Católica, deu o nome de Porto Santo Domingo, hoje chamada República Dominicana, 43 anos depois lá já tinha uma universidade. 43 anos, no século XVI. Muito bem. A primeira universidade da América do Sul foi a de São Marco, também no século XVI. A do Brasil veio 400 anos depois, foi transformar a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, para dar um título a uma dignidade estrangeira, precisava ter uma universidade, transformar a Faculdade de Medicina numa universidade
em 1910, mais ou menos, 400 anos depois. Gilberto Freire, sociólogo, escritor, no início do século XIX para o XX, escreveu uma obra chamada Casa Grande e Senzala, onde ele coteja a vida existente nas cidades do interior, onde de um lado tinha o patrão, que morava na Casa Grande, e na periferia ali os escravos da senzala. Depois ele escreveu Mocambos e Sobrados, traçando um paralelo com a vida urbana. Isso devia compor a educação do nosso povo para entender o que aconteceu recentemente em Oslo, na Noruega, onde um professor estava visitando o metrô e, ao verificar ali a estação de metrô, algumas catracas congestionadas e uma que não tinha ninguém se utilizando dela. Aí disse esse professor à pessoa que estava tomando ali conta desse ambiente: por que aquelas catracas estão congestionadas e essa está livre para ninguém passar? Ele falou assim: porque ali é para pagar a passagem do metrô e aqui não, essa é de graça, essa é para a pessoa que não tem dinheiro. Aí o professor brasileiro olhou para a repórter e falou assim: mas eu, por exemplo, que tenho dinheiro, se eu quisesse, por exemplo, não gastar dinheiro com passagem, passasse pela catraca livre, sem pagar, os outros não poderiam fazer a mesma coisa? Aí a mocinha de olhos azuis, assim, bem escandinava, bem de origem nórdica, olhou bem para cá: mas por que alguém faria isto? Aí o cidadão caiu em si, quer dizer, um distanciamento de cultura, um distanciamento, assim, abissal. O senhor está colocando, doutor Écio, e é verdade, o senhor está falando um paralelo entre a educação, a cultura de um povo. Para interpretar, só interpretar por que conosco algumas coisas que a gente copia de outras culturas não funcionam. Né? E o senhor está colocando um ponto que eu sempre comento isso. Se a gente pegar nosso estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, que é mais rico que a maioria dos países da América Latina em termos de PIB, e você vai notar que as regiões que foram com universidades públicas e boas universidades, boas escolas, hoje são regiões desenvolvidas. E as regiões que não tiveram a mesma oportunidade, vamos pegar, por exemplo, o Vale do Ribeira, que liga São Paulo, você está falando de Peruíbe, é bem próximo ali, né? Liga a São Paulo a Curitiba. São e nós temos o Vale do próximas. Paraíba, próspero, né? É um lugar próspero. O Vale do Ribeira deveria ser próspero, né? Deveria ser próspero. E o Vale do Paraíba, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. O Vale do Paraíba, com o ITA, com várias universidades, desenvolveu fortemente. O Vale do Ribeira nunca teve uma universidade pública. Não desenvolveu. Você pegar a região de Piracicaba com a USP, desenvolveu. Ribeirão Preto desenvolveu. Campinas desenvolveu. Os lugares que tiveram grandes investimentos em educação, ou seja, resultado, o senhor está colocando uma análise fria desse ponto. A educação reflete na pessoa e na população, na sociedade. Mourão sempre fala isso, que deveria ter uma universidade pública na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. Claro. Essa questão que eu estava colocando é exatamente essa. Nós temos uma origem da nossa civilização, nosso processo de civilização. Nós, eu digo, a América do Sul, mais particularmente o nosso Brasil, de uma forma um pouco diferente dessas nossas co-irmãs, digamos assim, nações europeias e mesmo a norte-americana. Né? Então, há uma diferença do norte para o sul. Por exemplo, o dia eu estava analisando, antes do cidadão do nosso irmão do sul, do Rio Grande do Sul, aprender o hino nacional, ele aprende o hino gaúcho. Por quê? Porque ali já ocorreram movimentos separatistas anteriormente à própria independência do país. Que coisa curiosa, né? Eu fui professor de história durante 17 anos, as pessoas não sabem disso. Outro dia eu já te falei aqui nesse programa, estávamos num barzinho, João. Presta atenção, estávamos num barzinho na rua. O Horácio Lescrec que é cantador, canta karaokê, canta bem, né? Ali na rua Sergipe, estávamos ali no barzinho na rua Sergipe. Estava o Jefferson, que foi presidente dos sindicatos urbanitários, gente conhecida na política e tal, e outros estavam conversando falando de política e tal, e eu estou do lado ali, parado e tal. Aí começaram a conversar e eu nada dizia para eles e tal. Eu disse assim, nossa opinião é essa.
Falei, olha, esse assunto eu não gosto de conversar muito, porque eu vivi 40 anos em política e eu acho que isso me deu assim, uma posição um pouco diferenciada do que vocês estão conversando. Um entendimento diferenciado, por né? exemplo, você sabe quem foi Carlos Luz? Aí um olhou para o outro, não, já ouvi falar, tem uma rua com o nome dele. Carlos Luz foi o único presidente da República que governou o país 4 dias a bordo de um cruzador de um navio chamado Tamandaré. Vindo do Rio para Santos. Porque quando o Getúlio cometeu suicídio, o vice dele, que era o Café Filho, tinha simulado um infarte, então não podia assumir. Ele, como presidente da Câmara Federal, então assumiu e veio para Santos, porque o governador de São Paulo era o Jânio Quadros, legalista, interpretava perante a Constituição quem tinha que assumir era o presidente da Câmara. Então ele nomeou todos os ministros. Quando ele chegou a capitão dos esportes, não deixaram ele embarcar. Aí ele destituiu todo mundo, renunciou e voltou para o Rio de Janeiro. Então, voltou presidente da Câmara, então? Voltou a ser... Ele era presidente da Câmara, como o Café Filho não quis... Veja bem, não quis não, o Café Filho queria subir, mas não poderia porque estava afastado por licença médica. Então, veja, sabe, então, veja bem, história recente do Brasil, né? Você sabe, por exemplo, qual foi o último vice-prefeito de Santos eleito, com mais votos do que o prefeito de Santos? Foi o professor Arthur Rivot. Como? Antônio Feliciano era deputado federal, concorreu contra o Atier Jorge Cury, e colocou como vice um vereador, que era o professor Arthur Rivot. Muito bem. Quando houve abrir as urnas, naquela época o voto do vice era separado do titular do cargo. Mas somava-se junto, né? Ele teve mais votos do que... Mas somava-se, né? Somava-se os dois, é isso? Não. Ele foi eleito individualmente. Você elegeu o vice, que era individualmente... Isso aconteceu na época de Jânio Quadros. O vice do Jânio era Roberto Campos. No entanto, o João Goulart era vice do Mário Solotti. Quem foi eleito foi o João Goulart. Então, vocês sabiam disso? A partir daquele momento foi enterro político do professor Arthur Rivot. Por quê? Porque o Tônio Feliciano passou a interpretar, ver nele uma figura do seu concorrente, que nunca tinha visto. Ele era um deputado federal, o outro era um simples vereador. Fechou o gabinete do vice-prefeito. Não teve mais. Sabe Quer dizer, o vice não tinha contato nenhum com o prefeito. Não entrava nem no Paço Municipal. Sabe quem é que reabriu as portas do gabinete vice-prefeito, para ter vice-prefeito? Écio Lescrec. O Esmeraldo foi eleito junto com o Justo, não tinha lugar para ele ficar. Então mandava ele para a Prodesam, expulsava ele lá. Quem? Não, diziam que não tinha lugar para ele. Expulsava quem? O Esmeraldo? O vice-prefeito. Tá. Mandava para a Coab, não tinha lugar para ele ficar. Mandava para a CSTC, não tinha lugar para ficar. Eu vendo aquela história toda, não é possível, nós somos vice-prefeito eleito. Não. Aí eu chamei o Esmeraldo no meu gabinete. Esmeraldo, por favor, vem aqui nesse gabinete. Segundo andar da prefeitura. Gostou desses móveis? Não, são tudo arcaicos, velho, mas é uma... gostei, se você não tem... É seu. O quê? Você está dando o seu gabinete para mim? É seu, você é vice-prefeito. Eu não sou nada, sou um simples secretário. E o senhor, eu me ajeito. Aí fui para uma outra sala, então eu cheguei, desci, fui lá com o juiz, olha, prefeito, esse negócio do Esmeraldo está passando da conta, né? Não sei o que eu vou fazer. Você não vai fazer nada. Bom, eu já fiz, já dei o meu gabinete para ele. Como? Você é louco? Não, está resolvido o problema. Acabou. Por conta desse assunto, quando houve eleição no partido, logo depois, eu ganhei a eleição com o voto dele. Fui presidente do partido. Eu votei o Edmur, meu amigo Edmur, numa eleição que a eleição era dele. Ele era o presidente do partido e eu concorria, ganhei pelo voto do Esmeraldo Tarquini. Então, como conversar política com as pessoas num barzinho ali, tomar uma cerveja, um whiskyzinho, se elas desconhecem parte da história recente e até do nosso cotidiano, assim. É preciso que elas tivessem a mesma vivência, né? Por isso que as pessoas se omitem. Às vezes você vê uma pessoa esclarecida, uma pessoa... Ela não quer se envolver nisso. Por quê? Não que ela não saiba, é porque se ela começar a conversar o que ela sabe, o que ela aprendeu, o que ela tem de experiência, ela vai sofrer bullying. Vai ser o foco. Os outros não vão querer, quando chegar, eles vão querer ficar no outro lado. Por quê? Porque aquele papo deles não é compatível com o papo do outro. É uma distância, uma diferença. Né? Elas acabam... É bom você conversar, sim, com outra pessoa que esteja na mesma situação. Por isso que ele disse no início do programa que eu era o quê? Jurássico, né? Não, eu falei que o Paulo Schiff é Jurássico, que era do PMDB Jurássico. Isso aconteceu foi com o Papa. Você, o Paulo Schiff, o Papa. Quando começaram as especulações de quem seria o candidato a prefeito, da época que o Justo ainda era prefeito, o Papa era chefe do Demutran e eu era secretário jurídico e presidente do partido. Então o candidato natural do Justo seria eu. Muito bem. Aí aconteceu que o Del Bosco do Amaral, deputado federal, quis ser o candidato, acabou sendo o candidato e perdeu a eleição. Por que o Del Bosco perdeu a eleição? Veja que coisa curiosa. Houve uma eleição na mesa da Câmara, eu era o presidente, e o Constantino, o vereador Constantino,
era o tesoureiro. Muito bem. Ele estava brigado com o Justo. Brigado. Natural. O vereador quer uma reivindicação social, não consegue ficar brigado com ele. Não. No dia da eleição na Câmara, um domingo na Câmara, muito bem. Olha, isso aqui é a história de Santos, hein? No domingo, a eleição na mesa da Câmara, a minha chapa, a chapa do PMDB, ia ganhar, porque nós tínhamos a maioria dos vereadores. Ia ganhar. Mas a cabeça estava dividida entre o Noé de Carvalho e o Rivaldo Justo. E eu falei para o Justo, não é bom colocar o Rivaldo na cabeça. Por quê? Porque, veja bem, você é prefeito, o teu irmão Emílio Justo é deputado estadual, o teu irmão Carlos Alberto é presidente da Prodesan, o Hélio Nascimento, teu cunhado, é presidente da Codesp, e o teu irmão presidente da Câmara. Vai equipar muito, né? Essa cidade não é só do Justo, né? Então não existe isso. Ele falou, eu também já falei que não é, mas a minha mãe disse que se eu não fizer o meu irmão presidente da Câmara, ela não vai falar comigo. Eu falei, então tu tem que ganhar essa eleição. Muito bem. Aí nós estávamos lá na mesa da Câmara. Mas você foi contra por causa do aparelhamento? Eu era presidente do partido, eu achava que né? aquilo ia ser um negócio complicado. Iam comentar, como de fato foi. Aí eu estava na Câmara, o Constantino veio falar comigo. Falou assim, doutor Écio, olha, eu estou obrigado com o Justo, mas eu queria que o senhor dissesse a ele, o Justo estava na sala do prefeito, que eu, apesar de estar brigado com ele, coloco o meu voto à disposição dele. Muito bem. Nesse momento, o falecido vereador Oliva estava falando comigo para compor comissões de orçamento, isso na mesa da Câmara. Né? Aí, nesse momento, passou o Jaiminho, que era presidente da CAPEP, na época, e eu falei, Jaiminho, me faz um favor, vai lá no gabinete do prefeito, bate lá na porta. E ele vai perguntar, quem é? Você fala que é meu mando, senão ele não vai te receber. E diga para ele exatamente o que eu vou te falar, que o vereador Constantino disse que, apesar de estar brigado com o Justo, que o voto dele está à disposição do Justo para a eleição do irmão dele para presidente da Câmara. Muito bem. Aí, sabe o que acontece? O Jaiminho foi lá, o Justo, entra aí, o que você quer, tal? Ele estava junto com o Castilho Salvador, que era o líder da bancada. O Justo fala para o Castilho, vereador, quantos votos nós temos? 14 votos, precisava só de 10. Aí o Justo disse para o Jaiminho uma coisa que nunca devia ter dito. Palavrão. O Jaiminho, e falou mais, você não vai falar com o doutor Écio coisa nenhuma. Se você voltar a falar com o doutor Écio, você está demitido da presidência da CAPEP. Você vai direto para o Constantino e vai dizer exatamente isso. Bom, houve eleição... E fala para colocar o voto dele naquele lugar, não é isso? Com certeza, você que está dizendo, da história. Você que está dizendo. Aí, abriu as urnas. Ganhou o Noé de Carvalho por um voto. Foi o voto do Constantino. Muito bem. Bom, o que aconteceu? Por que o Del Bosco perdeu? Por que a eleição? Porque a partir daquele momento, o Justo e o Noé de Carvalho eram amigos. Mas como o Noé de Carvalho tinha derrotado o irmão do Justo e o Justo junto, que era prefeito, isso nunca aconteceu, nunca um prefeito perdeu a eleição na mesa da Câmara, né? E ele perdeu com o próprio irmão, né? Resolveu, então, não falar mais com ele. E como o Noé de Carvalho era padrinho de batismo da Thelma de Souza, porque eles tinham sido vereadores junto com o pai da Thelma, que era o Joãozinho do Instituto, né? Eram compadres, era padrinho de batismo da Thelma de Souza, pediu para os seus 4.000 eleitores, né, votarem na Thelma de Souza, né, contra o Del Bosco. Se apenas 500 desses 4.000, mudaram para um lado, sabe que na matemática política é em dobro, né? Você tira 500 do teu lado, passa para o adversário, soma 1.000. Por esses 1.000 votos, a Thelma derrotou o Del Bosco do Amaral. História... Ou seja, saiu na raiz dessa briga lá domingo na Câmara, onde o Justo... Isto é história viva da nossa recentíssima... se o Justo faz... Não, fala pro vereador, né? Pro vereador, que eu aceito o voto dele, vamos voltar a conversar. Tinha ganho a mesa. Aí eu ia dizer para ele, aquele voto que você falou, foi aquele que elegeu o teu irmão. Mas, infelizmente, não se pode mudar as coisas que já aconteceram. Né? Nós vamos para um breve intervalo, você pode passar um WhatsApp aqui por 997 11 5545. Quem não saber mais histórias da política, conversando com o João ou com o Écio Lescrec, mais história jurássica da política santista, lá da época do Justo, da época do Silvio Fernandes Lopes, o Écio Lescrec é uma lenda viva nisso. Ou pode ligar para a TV Com aqui para o telefone 3225-6538, novo telefone para você ligar, assim como Muriel Vilas Boas, nosso 22º vereador sem salário, faz todos os dias. É muito rápido, já voltamos.
com o objetivo de atender cada vez melhor. O Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sábado, 30 de setembro, às 9 da noite, no Teatro Municipal, será realizada uma única apresentação em Santos do show Encantos de Elis, protagonizados pelas cantoras Nádia Soares e Rafaela Laranja. Com músicos da nossa região, o show traz no repertório canções que marcaram a carreira da grande intérprete Elis Regina. Encantos de Elis, sábado, 30 de setembro, às 9 da noite, no Teatro Municipal. A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br.
Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Estamos de volta na Ação em Reação dessa sexta-feira, dia 22 de setembro de 2017. Início da primavera, dia da defesa da fauna, dia do contador, dia da juventude do Brasil e dia nacional do atleta paralímpico, né? Então, todas essas categorias, né? Vamos festejar a primavera e todas as categorias se sintam parabenizadas. A Odisseia da Zona Noroeste, ela sempre participa aqui do programa, pintando o meio-fio com asfalto esburacado há mais de 2 anos, na rua Gastão Busquet, na Vila São Jorge, João Vilela. Diz que está esburacada a rua, ela já falou na quarta-feira, mas não disse a rua. Eu falei, para ficar com mais propriedade, porque a prefeitura tem um dispositivo que ela pega todos os programas que falam de políticas públicas, aqui, programas do Santa Cecília, nossa co-irmã, programas da Rádio 91.7, programas de outras rádios, e fica, de uma certa maneira, printando os programas, põe um jornalista lá para ficar ouvindo e põe lá. O programa foi ótimo, bom, regular, ruim ou muito ruim. Eu posso até vir sem camisa aqui. Se eu falar bem da gestão, o programa, não meter o pau, né? Eu não, assim, aí eles vão pôr muito bom. O programa não foi muito bom, eu vim sem camisa, descabelado, não foi muito bom. A apresentação estava ruim, mas eles não estão vendo a apresentação. Se o Écio falar palavrão aqui, eles vão colocar que é muito bom, né? Agora, se existe algum ataque para a prefeitura, São Vicente, Santos, Praia Grande, eles printam lá que foi ruim. Aí eles vão tentar resolver, por exemplo, não é que o Filete falou mal, mas às vezes o telespectador fala mal, eles vão tentar resolver. Isso que eu entendo que é gestão, né? Poxa, na Gastão Busquet tá ruim lá, então vamos ver o que a gente pode melhorar, vamos mandar lá avisar o secretário para melhorar essa questão e tal. Então, pode ficar tranquila que todos eles estão nos filmando aqui. Mas como o programa aqui é imparcial, quanto ao programa não há queixa, mas sim algumas lembranças que o poder público pode atuar melhor ou que ele está atuando muito bem e parabenizando e tal, né? Então, pode ter certeza que chega lá, viu, Alcideia, desculpa. O que você acha, João? Ruas esburacadas. Deixa eu fazer um programa ruim, então, Filete. Fazer bem ruim o programa agora. Porque realmente, assim, é uma negação na Zona Noroeste. Não sei o que acontece tanto, mas não é só dessa gestão. Já as gestões passadas, há muitas décadas, talvez sempre, que a Zona Noroeste é esquecida. Virou como uma coisa que não existe ninguém lá. E lá realmente é um bairro, uma região, não é nenhum bairro, são vários bairros, uma região que precisa de muita coisa. E a prefeitura abandona. Aqui também, a Zona Leste também é totalmente abandonada atualmente, mas se a usina de asfalto vai ser fechada, já está fechada, vai ser vendida agora, que o asfalto não é necessário, não tem na região uma usina de asfalto, é algo absurdo. Então, quer dizer, não vai ter a recuperação da sua rua, nem de rua nenhuma, porque vai vir esse asfalto de fora, vai custar muito mais caro, as empreiteiras vão fazer, como a gente sabe como funciona a coisa, e não se conserta nada, não se faz a limpeza dos bueiros, que nós estamos numa época ali, aproveitando da rua, você está falando do asfalto, você falou que pintaram o meio-fio e não arrumou o asfalto. Veja, é a época agora, nós vamos começar o mês de outubro, setembro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, são meses que chovem. Mais para frente vai chover mais ainda. E nós passamos agora o tempo todo e não estamos vendo limpeza das galerias subterrâneas. Isso é um absurdo completo. Vai alagar? Vai alagar. Eu posso fazer previsão aqui, vou montar aqui um centro aqui de previsões aqui, Filete, que a gente consegue fazer previsão. Vai ter alagamento em janeiro, fortíssimo, na Zona Noroeste, porque não está sendo limpo as galerias, não está sendo feito projeto nenhum. Fizeram tanta coisa, falando da macro-drenagem, falaram tanta coisa dessa drenagem que veio dinheiro do Banco União, alardearam tudo. Aliás, um ano antes de eleição, alardeia-se tudo, né? Tudo vai acontecer, a cidade vai ficar ótima, fica maravilhoso, vindo isso, aquilo. Depois que começa a administração de qualquer candidato, acontece a mesma coisa. Se esquece tudo. Agora vieram com a novidade para
colaborar com isso, que vai ter o túnel ligando Santos ao Guarujá. Já veio semana passada essa história. Ou a ponte ligando Santos ao Guarujá. É um ano, dá um ano de eleição, é a coisa mais incrível. Começa essa história toda de que vai acontecer, que vai fazer, e pode apostar que lá para janeiro, e o asfalto vai ficar muito pior, vai ficar muito mais buracado, porque com água piora mais ainda. Acabar com o asfalto é jogar água em cima e alagar, se acabar com o asfalto. Pode ter certeza, em janeiro vai estar tudo alagado de novo aí, porque ninguém está tomando conta da Zona Noroeste. A Lucélia manda um abraço para o Wesley Screck e para o João, fala que o programa está ótimo, debatendo os assuntos da cidade. A Vilma fala, e a sua campanha, Filete? Não é minha campanha, não tenho campanha de nada. Minha campanha é a tolerância zero na praia. A campanha é uma bandeira nossa. O barulho de motos ensurdecedor na cidade. A CT não dá para resolver esse problema? A gente sempre fala que deveria existir pega uma sexta-feira à noite, é um dia bom. Sexta-feira à noite, dia bom, as pessoas saem e tal, e 2 horas da manhã, pode ficar na costa. Não, eu dou horário, dou local, dou tudo, dou a placa, já dei placa para CT. Diz que não podem pegar, porque precisa medir, né? Realmente tem razão. Quem me deu a informação tem razão. Já dei a placa, olha, eu sei os horários, sei as placas, sei por onde passa, sei quem volta, tem tudo. É que você não pode simplesmente fazer, porque precisa ter o aparelho para medir o som realmente, precisa ter o decibelímetro, né, para ver o som, como é que... Mas isso é barato, pô. É barato, mas tem que alguém fazer. Eu já falei isso para a Polícia Militar, eles falam que não tem pessoal. Polícia Civil não tem pessoal. CT não tem pessoal. Então vai continuar tendo barulho e tá tudo certo. Porque é o que eu falei, o primeiro ponto que eu falei para vocês aqui. A lei não serve para nada, não vale nada. Ruído é lei ambiental, é direito ambiental. E se Não, tudo bem, essas pessoas têm dinheiro, provavelmente esses caras têm essas motos, que são motos caras, viu? Não pense que são um ou outro que passa com uma motinho mais simplesinha. A maioria desse pessoal que está com essa moto fazendo esse barulhão todo, até conheço alguns, por sinal, são pessoas com motos caríssimas, motos de 60 mil reais, 70 mil reais, não é moto barata não. Fica no ponto de ônibus, no ponto de sinal, já acelerando a moto. Essa questão do barulho das motos, né, é complicado. E outro dia o Jornal da Aula publicou, acho que domingo passado ou retrasado, o Playboy do Canal 3, eu conheço ele, hein? O Playboy que tem um Porsche meio velhinho, também não tá com essa bola toda, né? Um Porsche que tá com uma parte do painel que custa 30 mil para arrumar e tal, e o Playboy que passa todas as noites no Canal 3, Durval Capfilho não consegue dormir, passa no Canal 3 acelerando, na rua do tênis clube e tal, né? É Playboy, porque nunca trabalhou, quem trabalha é o pai, né? Então com o Porsche branco, né? Fazendo uma arruaça no Canal 3, na Vila Rica, um Porsche com o escapamento aberto, aí não dá, né, meu? Aí não dá, fica difícil, né? Veja, Filete, na minha rua também, minha rua não, a rua em que eu moro, né? Não tem rua nenhuma, né? Ninguém tem nada. Até, vai deixar tudo aqui, né? Tudo fica, até me recordo no epitáfio do grande Alexandre da Macedônia, ele disse que quando ele morresse, ele queria que os médicos transportassem o caixão, para dizer que, apesar de todo o conhecimento da medicina, não seriam capazes de derrotar a morte. E todos os seus bens fossem deixados pelo caminho, porque não se dava nada, e que as suas mãos fossem colocadas para fora, para ver que elas entraram limpas e saíram também limpas. Mas acontece na minha rua, ou a rua em que eu moro, também tem um cidadão que passa aquele negócio, tal. Agora tem uns fiscais de quarteirão, que são pagos, inclusive, só para dizer que eles estão fazendo ruim, eles também aceleram um pouquinho para dizer, mas eu estou aqui. Fica né? subiando, Mas né? eu queria voltar numa situação das ruas, e me ocorreu uma lembrança, na época do Justo, escreveu um livro só, chamado Retalhos da Caminhada, né? E ali tem uma porção de situações da vivência dele na política, inclusive quando era prefeito. Então, em certa ocasião, o secretário de Obras, não vou dizer o nome, disse: prefeito, aquela praça que o senhor mandou reformar lá na Zona Noroeste, né, tá acabada. Linda de morrer, os bancos foram pintados, as floreiras estão cheias de jasmim, outra planta, as árvores lindas, tal, uma beleza, os bancos e tal. Nós queríamos marcar para inaugurar amanhã. Não vai inaugurar amanhã, não, eu quero ver a praça. Não, prefeito. Aí, então foi com o secretário, chegaram lá, o secretário: está vendo, prefeito? A árvore está bonita, o banco, a floreira. E o Justo olhava um saco ali, e aquele saco? Aquele é o entulho que sobrou da obra. Então, como é que eu vou inaugurar a obra com saco de entulho, seu secretário? Não posso, adiar isso aí. Aí o secretário se conformou. 2 dias depois, o secretário: prefeito, olha, agora só pode inaugurar a obra. Já tirou o saco de entulho e tal. Não vai inaugurar, eu quero ver a obra. Aí chegou lá, olhava para a obra.
Olha, tá bonito, já o saco de entulho foi embora, dizia o secretário. Não tá bonito. E o prefeito olhava para os sapatos, para os pés. O prefeito? Olha, eu tô com meu pé todo sujo, essa praça está suja. Se a mulher, as crianças vierem aqui, quando voltarem para casa, vão dizer, esse prefeito é um imundo, deixou a praça toda suja. O senhor tem que lavar essa praça, eu não posso inaugurar. Ou seja, existe o principal, o acessório e o complementar. O principal era a praça. O acessório é tirar o saco de lixo, de entulho. E o complementar? Lavar a praça. Então, o Justo dizia sempre, os intelectuais, cientistas políticos, ridicularizavam essas passagens do Justo. E ele dizia, no Zen budismo, a gente tende a interpretar isso. O principal, o acessório, o Justo era Zen budista. Principal, acessório e complementar. Não é só principal, acessório. Existe o complementar também. Então, essas obras que os municípios costumam fazer, precisam que se norteiem também por esses princípios que são altamente importantes, porque existe a simultaneidade. Quando você aperta o botão aqui, não é só o botão que você apertou, é como se fosse uma camada de ondas que vão se espalhando até se espraiarem todos os seus contornos, né? Agora, o fato, por exemplo, de um político na época da eleição a prometer isso e aquilo, isso é natural. Você imagina, você quer casar com uma moça bonita e tal, você está atrás dela a vida inteira. Você vai chegar 2 semanas e dizer, olha, vai ser difícil o nosso relacionamento, não vai ter dinheiro para pagar a lua de mel, não vai ter dinheiro para colocar, você não vai na manicure toda semana, não é nada disso, ao contrário, você vai perder a namorada. Então, você tem que usar a sua astúcia, né? O que é negativo é implícito ao positivo, né? Porque tudo na natureza é assim, é o outro lado da moeda. Mas não pode se prometer coisa. Eita, mas se não pode prometer depois do casamento, a coisa vai complicar bem. Mas o casamento, concordo com o João. Você tem que falar assim, olha, não, mas o Fred, nós vamos começar aqui de baixo, eu estou casado há mais tempo, né? Mas tua mulher é maçã. Não, você não casou. Todas as mulheres. O Oscar casou com maçã. Não, todas as mulheres são santas. Todas as mulheres são. Eu quero dizer que o político também tem um casamento de 4 anos. Se ele se reeleger, tudo ficou para trás. Por quê? Já esqueceu. O Maquiavel escreveu um livro chamado O Príncipe, onde ele explica bem isso. Quando você ganha o poder, quando você conquista o poder, os primeiros adversários que você tem que tirar são os seus aliados. Sim. Por quê? Porque o adversário você já derrotou, agora você tem que encontrar os aliados. E o mal, você enfia tudo a goela abaixo, logo de uma tacada só, porque o amargor... E a bondade dá aos poucos, né? Paulatinamente, homeopaticamente. Quando chegar no final, você esqueceu do gosto amargo do início. Então, tudo que está acontecendo na nossa cidade... Tudo. Quando determinado prefeito se elege, no primeiro mês do seu mandato, ele pega simplesmente... e aumenta o IPTU, a estratosfera. Tá cheio de maldade, né? E depois ele dá aquele desconto. Só que o valor venal continua sendo aquele. Porque no primeiro ele parece bacana. Nos primeiros meses do governo ainda existe um clima de lua de mel. Sim. Porque ninguém aposta, ninguém fica, digamos, triste com um cara que ganha no primeiro turno ou qualquer coisa, estoura nas urnas e tal. Não, até quem não votou disse que votou porque não fica mal, né? Porque Maria vai com as outras, né? Aquele chamado senso coletivo. Sim, perdi, não vou perder. Mesmo assim, é como se fosse um incêndio num cinema, né? No cinema, você não sabe onde é a saída, mas se alguém disser por ali, todo mundo vai, mesmo que não seja. Mas como você foi, você tem que dizer, fui para o caminho certo, mesmo que fosse errado. Então, o que acontece? Nos primeiros momentos, ainda existe aquele clima de romantismo e tal. Depois a maquiagem vai caindo. Não é? Mas aí, eu vejo um ponto que as prefeituras, a grande maioria falha, e as que conseguem é a zeladoria, é a manutenção da coisa. Eu lembro que o Beto Mansur tinha uma Kombi que às vezes usava para as escolas, trocando uma lâmpada fluorescente que queimava, com aqueles kitzinhos básicos. Isso é fundamental, porque isso, às vezes um detalhe, eu tenho um comércio, eu tenho 2 lojas. Um detalhe, uma falta de uma pintura de um lugar, o Filete tem a clínica dele, ele sabe também isso tanto quanto eu. Os detalhes é que fazem, o Justo também sabia, para a sua história da praça, perfeita realmente, os detalhes é que fazem a diferença. Que tem o cliente que não reclama de nada. Ele tá tudo bom, tal. Mas ele tá parado ali, ele vai ver o banheiro ali, se não tá tudo em ordem. Mas tem aquele outro que ele é bem atendido, ele fala assim, puxa, mas eu fui no banheiro, o trinco tá meio fazendo barulho. Aí tu fala, arruma. Pô, eu cheguei à noite, a iluminação não tava... Não, mas esses detalhes, essa zeladoria, que eu sinto muito que falta nas cidades. Algumas cidades melhor, algumas cidades pior. São Vicente estava numa situação muito crítica. Estava conversando hoje com uma pessoa da Prefeitura de São Vicente, hoje de manhã, e estava conversando sobre essas coisas, né? No Billy... Estava sujeira, lixo para todo lado. Não é que a cidade ficou rica de uma hora para outra. É que houve uma zeladoria maior.
Houve uma preocupação maior com essa zeladoria, com essas questões que o Justo colocava, que é o complementar que você colocou agora. E é fundamental. Porque a pessoa, normalmente, ela vê o principal e o acessório. Mas tem o complementar. Claro. Ninguém olha para o complementar, porque a mentalidade ocidental é diferente da oriental. olhar o detalhe. Exatamente. E lá o oriental olha bem. Olha, João, eu estava dizendo há pouco que estavam havendo uma conversa sobre método de ensino e tal. O professor Yoshida Shinzato tinha uma academia de karatê. O Justo me levou para lá. O Justo era karateca, quarto dan. Muito bem. Então, um dia entrou um aluno novo. E os antigos já sabiam, naqueles exercícios preliminares que antecedem os katas, como se desenvolve. Então, o professor Shinzato falou, esquerda na frente. Né? Falou e o aluno novo estava falando diferente dos demais. Os demais, então, olhavam e falavam, professor, está errado. E o Shinzato não falava nada, aquela meditação oriental, ficava na dele. Aí está errado. Quando terminou a aula, o professor chamou, por que vocês disseram que o aluno novo estava errado? Porque esse exercício é com a perna esquerda. E ele começou com a perna direita. Ele falou assim, em primeiro lugar, a pessoa, ela deve achar quando ela está errada e ela se corrige, não você corrigi-la. Isso é oriental, não é ocidental. E o segundo lugar, o único certo era ele. E de propósito eu mandei fazer a perna direita e não a esquerda. Vocês é que estão errados. Então você imagina como é que são as coisas. Então isso é uma aula, um aprendizado, que não tem livro escolar nenhum, no MEC não te ensina isso. Lógico que não. Isso é lição de vida do ser humano. Então, em tudo que a gente vai pensar, você tem que ver o antes, o meio e o depois, porque tudo tem um momento para chegar lá. Né? Aquele que saiu na frente correndo, na metade do caminho já disse, acabou. O outro ficou lá atrás, devagarinho, de repente chega lá na frente. A gente conhece bem, o Filete já esteve no Japão, já estive na China algumas vezes, a gente sabe bem como que funciona a mentalidade oriental. E tem alguns detalhes que funcionam bem. E algumas coisas colocaram no Brasil e funcionaram muito bem, funcionam bem até hoje. Eu dou sempre um exemplo dessa questão de manutenção de cidade. A gente pode notar esses detalhes que são fundamentais. Entra na Praça da Sé. Praça da Sé, normalmente ela é suja. As pessoas jogam papel no chão, elas jogam... É suja, normalmente. Melhorou bastante. Eu passei recentemente na Praça da Sé, que o tribunal fica ali em frente praticamente. E você... começa a notar, você pegou o metrô, tá limpo. E é o contrário dos metrôs dos outros países, normalmente, que o lugar é sujo. Então, no Brasil, quando implantaram o metrô, eles colocaram essa mentalidade da manutenção sempre. Sujou, limpa, arruma, faz. E o nosso metrô é pequeno, ele é curto, ele é cheio, ele é sobrecarregado, mas ele é um metrô limpo, é um metrô em ordem. E essa mentalidade que nós temos que ter nas nossas cidades. Essa limpeza constante, essa manutenção constante, essa arrumação constante. É o que falta, por exemplo, na Zona Noroeste, ninguém tem essa visão. O canal lá tá cheio de lodo, tá transbordando hoje. Quem passar lá hoje vai ver, olha pro canal João, isso vai muito da própria pessoa. O Justo, nós fomos sócios do escritório. Quando vamos no escritório, nós temos que pintar no escritório. Sim. Então, apareceu um cidadão com um pintor, né? Muito bem. Aí o Justo, não, eu vou pintar aqui, vou pintar ali e tal. O Justo falou assim, olha, em primeiro lugar, eu não quero saber quanto o senhor vai me cobrar. Me mostre as suas ferramentas. A limpeza da ferramenta, a organização da ferramenta. Por quê? Eu falava, por quê? Porque se o sujeito não cuida bem da ferramenta, nunca ele vai ser um bom profissional. E depois, quando terminou a pintura... Isso, né? Também é um pensamento oriental, né? Que é cuidar da máquina... Terminava a pintura do imóvel, lá do escritório, o pintor queria se vangloriar, olha, tá vendo? Tal, e ele olhava, o Justo olhava para o chão. Olhava para o chão, que é jeito dele. De propósito mesmo, não é olhava disfarçadamente. Para o sujeito ser intimidado pelo olhar dele. Falava, por quê? Falei assim, olha, em primeiro lugar, meu amigo, pintor que se preza não pode deixar cair mancha de tinta no chão. Né? E isso mostra a sua deficiência, mas não era o caso. O sujeito limpava mesmo. Né? Então, veja, enquanto o sujeito estava vendo o que ele tinha realizado, ele estava olhando para aquilo que poderia ser um defeito. Claro. Né? Mas ostensivamente. Né? Não é, porque era da pessoa. Eu olho disfarçadamente. Eu sou outra mentalidade. O Reinaldo Araújo está dizendo que temos que acabar com flanelinhas na divisa. Não é só na divisa, é em Santos inteiro, né? O Uriel Vilas Boas mandando um abraço para todos aqui, né? O Rick Santos, o Rubens Moscatelli, o Paulo Eduardo Costa vendo o programa de Campinas, o Guto Brito, o Aldo dos Santos Pinto, né? Também assistindo o programa, o Alcino mandando um abraço a todos. Temos que encerrar o programa, queria agradecer o João Vilela, o Écio Lescrec, mas o tempo está finalizado. Bom fim de semana para todos. Fique com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.